Oi, gente, eu sempre dou uma tremidinha na voz quando eu digo oi, gente, por não saber controlar direitinho a respiração, por ficar emocionada de falar com vocês e também quando tá aqui até meu neto ali me assistindo, meu neto de 7 para 8 anos, que eu até já apresentei para vocês, o Eugênio. Ele já apareceu nos vídeos da livraria. E que ele também tem um canal. E ele disse, faz propaganda do meu canal. Ele tá aqui, o nome do canal dele é Eugênio. E ele tem no canal dele, não tem mais inscritos que a avó por enquanto, mas tem mais visualizações que a avó. Tem um vídeo dele que tem 5.000 visualizações. 5.000, eu disse, a avó não conseguiu ainda chegar a 2.000 num vídeo. O vídeo que tem mais visualizações tem 1.200, eu acho. E o Eugênio já chegou a 5.000, né? Qualquer dia ele ultrapassa a avó, ó. Agora deixa a vozinha fazer o resumo aqui. Gente, já fiz a propaganda, então, do canal do Eugênio. Então, gente, hoje nós vamos fazer a resenha desse livro aqui, Feliz Ano Velho, do Marcelo Rubens Paiva. Por que eu escolhi esse aqui para fazer resenha? Primeiro, porque eu disse para vocês, e a mania de professora, eu gosto muito de ir lendo por roteiros. Então eu tenho vários livros de roteiros. Até o book haul que vocês sugeriram para mim tem sido um roteiro também para mim, para comprar livros, né? E eu sigo todo ano esse roteirinho aqui das leituras obrigatórias da URGS. Eu já seguia quando eu ainda dava aula no ensino básico e também quando eu dava aula no curso de letras, né? Que eu fiquei mais de 20 anos dando aula. Por quê? Porque eu estava formando professores de português e literatura de ensino fundamental e ensino médio. E eu mesma, né, era professora, além de professora universitária, também, logicamente, professora de português e literatura de ensino fundamental e ensino médio. Então, eu sempre lia por esse roteiro. E eu estou lendo por esse roteiro atualmente para orientar alguns vestibulandos. Mas, claro, os vestibulandos que eu oriento, eu espero que já tenham lido todos, porque a gente já comentou pessoalmente sobre todos os livros. Aqui no canal, por enquanto, eu só comentei As Meninas, da Lígia Fagundes Telles. Coloquei 2 vídeos, parte 1 e parte 2. E agora eu vou comentar esse Feliz Ano Velho, conforme eu já disse para vocês, do Marcelo Rubens Paiva. Essa edição aqui é da Alfaguara, tá? Então, esse livro aqui, gente, ele é escrito por um rapaz de 20 anos que sofreu um acidente gravíssimo, gravíssimo. Ele esmagou a medula quando ele estava, né, bêbado, e ele foi dar um salto assim de tio Patinhas, como a gente falava lá naquela época, que o tio Patinhas, o personagem dos quadrinhos, ele se atirava naquele cofre cheio de moedas. E ele brincou que foi imitar e se atirou, só que ele não sabia que a profundidade daquela água que ele estava se atirando com os amigos, naquele ponto que ele estava era muito rasinho. Eu não me lembro exatamente o que ele falou ali, quanto, mas era muito rasinho, tipo 1 metro, meio metro, sei lá quanto, que ele bateu com a cabeça no fundo e fraturou alguma vértebra ali que chegou a esmagar a medula. Então, ele logicamente teve uma sequela gravíssima.
Durante meses ele ficou no hospital, ele conseguiu sobreviver, mas durante meses ele ficou no hospital e ele conta todo aquele sofrimento dele, não só físico, mas também emocional, psicológico. Porque no início ele mal conseguia mexer os olhos, ele só não tinha perdido a fala, mas do pescoço para baixo ele não mexia nada. A maior felicidade dele foi quando aos pouquinhos conseguiram inclinar a cama e aos pouquinhos foram conseguindo inclinar o corpo dele e colocar um colete. Então ele só tinha o olhar para o teto, ele não conseguia ver nada mais do que uma pessoa que esteja o tempo inteiro assim deitado absolutamente reto, porque ele não podia mexer a coluna, porque a coluna, segundo ele diz no livro, que os médicos diziam, tinha que ser colada, como quando a gente quebra algum osso. Mas esse livro não se limita só a contar essa história trágica, né? Essa história absurda, porque quem gostaria de, em fração de segundos, numa brincadeira, se ver daí a alguns minutos naquele estado e se acordar daí a algumas horas, não podendo mexer nada, apenas falar e mexer os olhos, né? Essa história, ele com muito bom humor, e como diz quem comenta o livro dele, e até com uma certa sedução, ele conseguiu isso, bom humor, sedução, escreveu um livro de memórias, né? Um depoimento, porque também do ponto de vista da teoria da literatura, os críticos literários e até o professor que escreve aqui os comentários, o professor Sérgio Gonzaga e a professora Ana Cristina Pereira, eles falam que apesar de a gente ler como se fosse um romance, porque é bem romanceado, ele conta até os namoros que ele teve antes do acidente, e como é que ele começou a querer namorar, porque foi uma das primeiras coisas que ele pensou. Claro, ele tinha apenas 20 anos, né? Como é que ele começou a se sentir namorando naquele estado que ele quase não conseguia se mexer. Mas nesse livro, como dizem também os críticos, esse livro é, vamos dizer assim, um resumo, um memorial do que foi a década de 1970, com todas as suas modificações. Por quê? Porque o acidente dele acontece em 1979 e ele começa a recordar muita coisa que tem para trás na década de 70. A década de 70 está terminando, o acidente foi em 1979 e mostra quanta coisa já mudou. A política já está, a ditadura já está no fim, né? Já está, melhor dizendo, mais amenizada, se encaminhando para o final, né? Entre aspas, o pior já passou, né? A população e os próprios políticos já buscam uma outra alternativa política que não a ditadura. Do ponto de vista sexual, as mulheres aos poucos vão se liberando. Do ponto de vista afetivo também, aos pouquinhos, as pessoas que não são casadas ou que não são oficialmente namoradas também começam a poder namorar publicamente, não escondido, né? Então mostra isso. Mostra também, eu fiz até um roteirinho para não esquecer de tudo que tem que falar, mostra também num trecho pequeno, mas muito significativo, os horrores da ditadura, porque o próprio pai do Marcelo Rubens Paiva,
o deputado Rubem Paiva, do PDT, ele desapareceu em 1971, quer dizer, ele foi assassinado em 1971, como muitos políticos da época. Ele foi assassinado, na época diziam que ele tinha desaparecido, teimaram por várias vezes com a mãe dele, a dona Eunice, que vivia atrás querendo saber do marido, que não, que ele estava apenas desaparecido, que tinham soltado ele e ele desapareceu por conta, e etc, etc. Mas não, depois a Comissão Nacional da Verdade comprovou, né, décadas depois, anos depois, que realmente ele tinha sido assassinado, como dezenas ou centenas naquela época, porque o governo Geisel, que foi muito horroroso nesses termos de ditadura, de perseguição política, que foi de 1969 a 1973, 74, por aí. Durante esse período, muitos políticos desapareceram e foram massacrados, torturados. Os que não morreram ficaram com várias sequelas físicas, psicológicas, etc., durante esse governo Geisel. E o pai do Marcelo Rubens Paiva, o Rubem Paiva, foi um desses que primeiro desapareceram, de certo, em algum lugar lá de tortura, e depois foi assassinado. Esse livro foi lançado em 1982, e eu me lembro em 1982, porque eu tinha 24 anos nessa época, que esse livro foi assim, não sei se ele foi eleito dessa forma, mas eu digo assim, ó, ele foi o livro do ano. Todo mundo falava sobre o livro, todo mundo queria ler o livro, né? Talvez por causa dessa tragédia contada, desse depoimento contado, né? O protagonista é o próprio narrador, e dessa forma tão assim formidável, se é que a gente pode dizer que uma tragédia dessas é formidável de contar, mas essa forma tão formidável que o Marcelo Rubens Paiva foi superando isso aos poucos e foi se recuperando da maneira que ele conta, com muito humor, com muita sedução, como dizem os críticos literários, né? Então, o livro foi muito, muito, muito lido. Eu sempre fico pensando, quando eu vejo uma listagem feita por professores, o que será que os professores queriam ao indicar determinada lista de livros para serem lidos para o vestibular? Ou seja, todos que ingressarem no ensino superior desta universidade, no caso Universidade Federal do Rio Grande do Sul, vão ter que ter lido este livro. Em tese, terão que ter lido, né? E eu fico pensando e comparando As Meninas, da Lígia Fagundes Telles. A Lígia Fagundes também comenta muito sobre a ditadura, né? Porque aquele livro se passa durante a efervescência da ditadura. Esse livro aqui também comenta muito sobre a ditadura, também comenta muito sobre inclusive sobre aquele livro, O que é isso, companheiro, do Fernando Gabeira. Só que nesse livro aqui, a ditadura já está, vamos dizer assim, mais para o final do que para início, né? Porque a tragédia aconteceu de 1979, né, para 1980, e o livro foi publicado em 1982. Já As Meninas
como é o sequestro daquele embaixador, a gente vê que deve ter se passado lá em 1969, no auge da ditadura, né? 10 anos antes. Então, uma das coisas que se vê que os professores de literatura querem que os alunos, os vestibulandos, os candidatos aos cursos, sobretudo os cursos mais procurados, que eles saibam, que eles tenham consciência como foi a vida nos anos 60, 70, início dos anos 80 com a ditadura militar. Fica muito claro isso quando indicam As Meninas, da Lígia Fagundes Telles, e indicam o Feliz Ano Velho, do Marcelo Rubens Paiva. Isso é uma coisa que, para mim, fica muito clara. Um outro ponto que é interessante vocês deixarem bem claro, que esse livro, embora o Marcelo Rubens Paiva conte até as suas aventuras amorosas antes e depois do acidente, ele não é considerado um romance, ele é considerado um livro depoimento, um livro memorialista, tá? Então, assim, um livro até, como diz no comentário do professor Sérgio Gonzaga, um livro de memórias de formação. Por que é um livro de memória de formação? É aquele livro que, enquanto o autor está escrevendo, enquanto o protagonista, narrador, está escrevendo, ele mesmo está amadurecendo, ele mesmo está mudando, se transformando durante a escritura daquele livro, que foi o que aconteceu com Marcelo Rubens Paiva. Ele mostra o antes dele, o antes do acidente e o depois. Então ele é um livro também de formação, memórias de formação, tá? Por isso que é Feliz Ano Velho. Por que é Feliz Ano Velho? Porque nesse meio tempo que ele está no hospital, acontece o Ano Novo. E lá pelas tantas, vira de 1979 para 1980. E lá pelas tantas, ele pensa, Feliz Ano Novo por quê? Né? O que por enquanto eu tenho para querer que o meu próximo ano seja feliz? Se eu tô aqui nessa cama, eu não consigo me mexer do pescoço para baixo, etc. Feliz eram os anos anteriores, por isso que ele botou, ele pensou, mentalizou no dia, Feliz Ano Velho. Para ele, feliz era o ano que ele tinha passado até o momento do acidente. Tá bom? Tá ok? O que meu neto tá me olhando, meio que esfregando os olhos? Eu acho que ele tá pensando, tá me dando sono esse assunto. Então, gente, é isso. Obrigada pela pergunta agora que fizeram a respeito do título. Então, é isso do Feliz Ano Velho, tá? Eu penso que o mais importante, assim, para gravar para vestibular seria isso. Depois, na descrição, eu boto um resuminho ali para vocês, tá? E não esqueçam de participar dos sorteios que estão aí no canal, de convidar os amigos para se inscreverem no canal. Não esqueçam que quando a gente chegar a 800 inscritos, nós vamos sortear aquele livro, edição luxo, da Martim Claret, O Conde de Monte Cristo, tá? Por hoje é isso, então. Até o próximo vídeo.